Fala pessoal do primeiro ano, beleza? Hoje é dia das nossas aulas de física. Só um comentário antes da gente começar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham entendido todas as informações que os professores estão passando em relação ao uso do portal. Ok? Então, quer dizer, as aulas do portal e os vídeos vão estar servindo um como complemento do outro para poder fazer a elaboração correta das aulas em relação a perder o menos de tempo possível para esse tempo de isolamento que a gente está tendo, ok? O assunto de hoje vai ser lá do módulo 15, nós vamos falar sobre aceleração. Portanto, se vocês estão acompanhando o vídeo, peguem a apostila na página 126 e aí vocês vão fazer o acompanhamento aqui agora. Porque assim, nesse módulo aqui é jogo rápido, porque esse módulo precisa do conceito de velocidade em termos de variação, precisa do conceito do cálculo médio, né? Você pegar a variação e dividir pelo tempo, e também depende do conceito da forma instantânea de ver as grandezas, que é a questão da derivada de uma função, que na semana passada, em outros vídeos, eu pude colocar para vocês. Então, assim, a gente chega aqui agora com a seguinte situação. Com uma função posição, você consegue achar duas posições, fazer o ΔS entre essas duas posições, dividido pelo ΔT, você acha a velocidade média. Só que a velocidade média não é a velocidade real do movimento. A velocidade real do movimento é a velocidade instantânea, a velocidade que o corpo assume naquele instante. E para isso você tem que pegar a função posição, fazer uma derivada para chegar até a função velocidade. Em posse da função velocidade e do tempo, você faz a substituição e calcula esses valores de velocidade instantânea. Você pode olhar os vídeos das aulas anteriores, lembrar aí nos módulos 13 e 14 que a gente já falou sobre isso. Aliás, tem um vídeo aí só sobre derivada, mostrando o processo de derivação que vocês precisam saber. Hoje, assim, a gente vai fazer só uma continuação, para poder, primeiro, saber o que é a aceleração, porque a aceleração também é uma taxa temporal, assim como acontece com a velocidade média. Você vai precisar de um ΔT, no caso da aceleração. Só que enquanto a velocidade divide o deslocamento pelo ΔT, a aceleração vai dividir o tanto que a velocidade muda pelo ΔT. Então, assim, a gente tem uma questão. Sempre uma grandeza vai medindo a variação da outra. Velocidade mede variações de posição, por isso que você usa ΔS. A aceleração mede variação de velocidade. E aí você não usa ΔS mais, você usa ΔV. E aí você tem aqui uma relação que normalmente a gente vai usar. Lá no segundo bimestre também a gente vai ter contato com o movimento uniformemente variado. Nós vamos calcular a aceleração de movimento uniformemente variado. Sempre assim, a variação da velocidade, quantos metros por segundo que a velocidade variou, dividido por quantos segundos que isso gastou para variar. Gerando assim a unidade medida metro por segundo ao quadrado. Só que ao mesmo tempo que você, quando calcula a velocidade média, não calcula a velocidade real do movimento necessariamente, calculando a aceleração média, não necessariamente você está calculando a aceleração do movimento. Ou seja, a gente ainda precisa do conceito da instantaneidade para poder entender qual que seria a aceleração real do movimento. E às vezes o movimento pode ter uma aceleração diferente da outra em função do tempo. E aí a gente precisa de uma função aceleração. Quem vai ajudar isso, o que vai ajudar nisso a gente vai ser a derivada. A questão é que assim, por favor, não confunda a aceleração com pisar no acelerador do carro. Não é isso. Acelerar é variar velocidade. Então, nos momentos em que a velocidade varia, você pode ter aceleração. Mas pode ser variar para mais ou variar para menos? Sim. Por exemplo, quando o carro está freando, a velocidade está variando para menos, você tem uma desaceleração, que não deixa de ser uma aceleração porque também é uma taxa temporal de mudança de velocidade. Se a velocidade muda para mais ou para menos, você tem aceleração. Calculando por ΔV sobre ΔT, você acha a média. Às vezes o exercício vai te perguntar a média, mas às vezes ele vai te perguntar a aceleração de momento. Como que está comportando a aceleração naquele instante? Aí você vai precisar entender que naquele instante o ΔT tende a zero e por isso você vai ter que usar a derivada da função velocidade. Então, assim, a nossa sequência, galera, é a seguinte. Com posição,
Achando duas posições, você consegue calcular o ΔS, dividir pelo ΔT, você acha a velocidade média. Só que se você precisar calcular a velocidade num determinado instante, você vai ter que ter o conceito de velocidade instantânea. E esse conceito de velocidade instantânea, você consegue achar onde? Da função posição, você faz a derivada, você acha a velocidade instantânea. Fazendo a velocidade instantânea, você vai ter uma função velocidade em relação ao tempo. Quer dizer, com o valor de tempo, você substitui lá na função velocidade, que você vai achar a velocidade naquele momento. Portanto, você pode achar várias velocidades. Por exemplo, você pode achar um V1 e um V2. E aí, entre V1 e V2, você acha um ΔV. E se você dividir por ΔT, você acha a aceleração média. Só que mesmo assim, se você quiser aceleração de momento, ou seja, aceleração instantânea, você precisa de uma função, a aceleração em relação ao tempo. E como é que você faz? A derivada. Mas derivada de quem? Da velocidade. Então, você não esquece, é uma escada. Se você tem posição, se você derivar uma vez, você cai na função velocidade. Se você pega a velocidade em forma de função e deriva essa função, você cai na aceleração. Cuidado para não confundir, não é qualquer derivada que vai chegar à resposta que você está querendo. Se você quer velocidade, a derivada tem que ser da função posição. Se você quer aceleração, você tem que derivar a função velocidade. Daqui a pouco, no próximo vídeo, os exercícios vão explicar isso melhor, beleza? Até mais!